Bom, para quem não me conhece, eu sou Milene Adler Scala, estou como presidente da ASBEA nesse biênio 21-23. Hoje nós estamos inaugurando um evento da ASBEA, que é o evento Diálogos, é um evento novo. Esse é a primeira versão, primeira emissão desse evento. O Diálogos veio em decorrência de uma conversa nossa, da necessidade de conversar sobre arquitetura de fato, né? No fim, a gente debate sobre tantos temas dentro da associação, promove tantos eventos, porque nossa gama de assuntos é tão ampla para cuidar dos escritórios, então a gente tem que tratar de questões empresariais, tem que tratar de questões operacionais, da gestão dos escritórios, tem que tratar de regulamentação, tem que tratar de novas normas, mas é muito importante a gente ter um espaço para, de fato, falar do exercício da profissão, né? De projeto, da relação com a cidade, de questões urbanas. Então, esse é um espaço que nós estamos abrindo aqui para poder tratar exatamente dessas questões. Então, por isso, diálogos, né? Na verdade, a ideia é que esses eventos sejam conversas entre arquitetos acerca de um tema. Hoje aqui nós temos o Felipe Noto, que vai apresentar o trabalho dele de doutorado, né, Felipe? Isso. Cujo tema é o Quarteirão como suporte da transformação urbana de São Paulo. Acho que é muito importante esse tema numa visão de superar sempre o limite do lote, né? Enxergar as possibilidades de trabalhar o quarteirão. Essa é a visão aí que o Felipe vai trazer. Nós convidamos aqui o Roberto Aflalo. Nós vamos apresentar todos aqui com seus mini CVs, mas Roberto Aflalo, da Flalo, não precisa de apresentação, com a grande experiência profissional. A Adriana também, Adriana Levisky, extensa experiência profissional, também para trazer o conhecimento com relação à legislação. A ideia é trazer toda a visão do Felipe, o estudo dele acerca do que vem sendo tratado nos projetos e quais são as possibilidades da gente, de fato, trazer essa implementação e a importância de trazer isso. Bom, então, eu acho que é isso, só queria fazer uma breve introdução, passar a palavra rapidamente aqui para Pierina Piemonte, que é a nossa VP de comunicação, ela que é responsável pela organização dos nossos eventos. Queria passar para ela contar um pouco sobre o planejamento. Esse é o nosso primeiro evento do ano, nós temos uma série de eventos programados aí, para ela contar um pouco dessa programação rapidinho, para todos estarem aí e continuarem comparecendo conosco. Obrigada. Bom, boa tarde a todos. Eu sou a Pierina, sou a VP de comunicação dessa gestão aqui junto com a Milene, e eu estou muito feliz por estar inaugurando hoje esse novo evento que nós criamos, que são os diálogos, como a Milene muito bem colocou, né, um espaço para a gente refletir, né, fazer uma reflexão sobre a arquitetura realmente, sair um pouco do dia a dia dos escritórios. E esse evento de diálogos ele vai acontecer 2 vezes por semestre, né? Então nós estamos prevendo, hoje é o nosso primeiro evento, teremos mais um até junho e teremos 2 também no primeiro semestre. Eu queria também contar para vocês, não sei se vocês já participaram, mas nós temos um evento mensal que se chama Day by Day, que ele trata do dia a dia dos escritórios. Esse programa a gente já definiu para o ano todo, então nós vamos ter temas que vão abordar BIM, gestão, são questões mais práticas do escritório, certificações, né? Então depois a gente pode soltar a agenda para vocês verem, se programarem, a gente conta aí com a presença de vocês e com a colaboração de vocês, se tiver algum tema específico que vocês gostariam que fosse abordado, alguma sugestão, a gente está à disposição. Né? Eu acho que o meu recado era esse nesse momento e vamos prosseguir aí com o evento. Bom, eu vou
apresentar o Felipe. Antes, deixa eu só colocar assim, a princípio a gente vai pedir para os microfones ficarem fechados. O Felipe vai fazer a apresentação, depois o Roberto e a Adriana vão fazer os comentários, as considerações e um diálogo de fato, uma conversa sobre o tema. Perguntas podem ser colocadas no nosso chat e vão ser passadas para a Adriana para organizar, conforme o tempo sempre, e aí se por acaso tiver alguma questão de tempo, a gente vê como que organiza para responder, tá? Bom, então, queria primeiro apresentar o Felipe de Souza Neto, que é o autor da tese de doutorado. Felipe de Souza é arquiteto urbanista, mestre em História e Fundamentos da Arquitetura e Urbanismo pela FAUSP em 2007, doutor em Projeto de Arquitetura pela FAUSP em 2017, com pós-doutorado na mesma instituição em 2020. Vencedor do Prêmio CAPES de Teses em 2018 e Prêmio Investigation Acquisur 2018. É professor da Escola da Cidade e do Centro Universitário SENAC e sócio do escritório B Arquitetos, onde desenvolve projetos de arquitetura e urbanismo. Bem-vindo, Felipe, muito obrigada. A Pierina já vai apresentar o Roberto e a Adriana para que vocês possam seguir direto na conversa. Bom, vou apresentar dois grandes arquitetos aqui que quase que dispensam apresentações, né? Então, Roberto Aflalo Filho, nascido em 20 de dezembro de 1952, ele se graduou no ano de 1976 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Possui mestrado em arquitetura pela Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, em 1980, e desde 1987 trabalha na Aflalo Gasperini Arquitetos, onde em 1992 tornou-se sócio-diretor. E temos com a gente também a Adriana Levinsky, que é sócia titular do escritório Levinsky Arquitetos Estratégia Urbana, escritório de projetos arquitetônicos, sobretudo institucionais, na área da educação, da saúde e da cultura, de projetos urbanos e de consultoria estratégica. Membro do Conselho Deliberativo da ASBEA de São Paulo, membro da Comissão de Edificações e Uso do Solo, CEUSO, e conselheira do Conselho Brasileiro de Construção Sustentável, CBCS, formada pela FAUSP em 1992, mestre pela FFLCH USP 2000, docente no curso de arquitetura hospitalar da Faculdade Albert Einstein, atualmente, no curso de projeto, introdução ao projeto de desenho urbano na Faculdade Brás Cubas, Uniban, Faculdades Integradas Módulo, de 1996 a 2003, autora do livro Polifonia Urbana, Arquiteturas, Urbanismos e Mediações, da editora SENAC e KPMO Cultura e Arte em 2021. Sejam bem-vindos e agora a palavra está com vocês. Bons diálogos. Bom, boa tarde a todos. Queria inicialmente agradecer a Milene, Pierina, Pedro pelo convite. É uma honra estar inaugurando essa sequência de eventos. Agradecer a Adriana e Roberto pela parceria hoje aqui, pelos comentários, enfim, pela participação conjunta aqui. Vai ser um prazer ter vocês comentando o trabalho aqui e as coisas que eu vou apresentar. Vou compartilhar a tela aqui. Apareceu para todos? Então, tá bem. Bom, como Milene adiantou, eu vou conversar um pouco com vocês sobre o meu trabalho de doutorado, que eu desenvolvi na FAUSP e defendi em 2017, com orientação da professora Helena Ayub, que tem como título O Quarteirão como Suporte da Transformação Urbana de São Paulo. Esse trabalho surge de uma inquietação, na verdade, que é acadêmica, mas era também muito profissional, e é uma inquietação que eu acho que muitos de nós, arquitetos, têm rotineiramente nas suas atuações, né? Que são justamente as limitações impostas pelo lote. A gente naturalizou a ideia de que a regulamentação urbanística é gerida pelos dispositivos que incidem no lote. Então, quando a gente pensa em índices urbanísticos, em parâmetros de regulação,
aqui, sobretudo em São Paulo, mas no Brasil de maneira geral, a gente sempre está limitado à dimensão, à escala do lote. Então, o trabalho apresenta um pouco essa hipótese, que a princípio era uma hipótese, e que vai sendo testada e avaliada durante o desenvolvimento do trabalho, que é justamente dizer que é possível adotar o quarteirão como uma unidade de regulação da transformação da cidade, né, e como suporte de desenho urbano que seja capaz de superar as limitações do lote. Esse trabalho ele começa com essa hipótese que não tem nada de novidade, né? É uma hipótese que acho que está na cabeça de todos nós, arquitetos, enquanto acadêmicos, professores, ou enquanto profissionais de atuação em escritório. Então, junto com essa hipótese, vem uma angústia enorme do desenvolvimento do trabalho, que é, bom, tá bom, eu vou desenvolver um trabalho de 4 anos sobre um assunto que não é novo, que não, enfim, que está na boca do povo. Então, para que serve esse trabalho, né? Qual é a razão de desenvolver um trabalho como esse? E aí, um pouco a contragosto, mas foi sendo uma coisa que foi introjetada ao longo da pesquisa, a legislação urbanística foi se impondo como uma resposta a essa angústia, né? Então, a necessidade de pensar a legislação e os dispositivos urbanísticos como uma forma de atuação profissional e acadêmica se impôs no desenvolvimento desse trabalho. Então, ele acaba gerando como principal contribuição 3 dispositivos urbanísticos que eu vou apresentar mais para o final, que, de alguma maneira, tentam validar essa hipótese de transformação da cidade a partir do quarteirão, tendo o quarteirão como essa unidade territorial de transformação da cidade. Eu trouxe uma apresentação que é esquematizada da mesma forma que a tese, né, que o trabalho. Então, tem essa apresentação de capítulos. Eu vou passar muito rapidamente por cada um deles, mas eu achei que era importante trazer essa sequência para entender um pouco por que eu chego lá no final nesses instrumentos de regulamentação urbanística. Então, começando pelo primeiro capítulo, ele é basicamente a apresentação dessa hipótese e a construção do arcabouço teórico que sustenta a ideia, né? Então, a ideia é apresentar o quarteirão como uma ferramenta possível do desenho urbano. E aí entra uma série de justificativas para indicar o porquê dessa escolha, né? Então, por que o quarteirão como ferramenta e não qualquer outra instância escalar que seja coletiva, né? Por que não a rua, por que não o bairro, enfim, por que o quarteirão? Então, esse primeiro capítulo, que é essa montagem teórica, tem justamente essa função, que é apresentar um pouco o porquê o quarteirão está escolhido neste trabalho especificamente. Então, eu começo desenhando um pouco a definição de desenho urbano, que é uma disciplina que não tem uma definição exatamente unânime, né? Se a gente vai encontrar diversas interpretações. Eu vou me ater à definição de desenho urbano que vem lá de Harvard, fica até o gancho para o Aflalo depois comentar se eu tiver falado alguma besteira, mas que é a definição que é montada pela equipe que cria o curso de Urban Design em Harvard, né? O CERT, o Grocus, essa turma, que tem uma definição específica de desenho urbano. Eu sigo fazendo uma distinção, né, como consequência dessa discussão entre o que é plano e o projeto, para indicar o quarteirão como uma ferramenta na qual ainda é possível se pensar em alguma forma de atuação enquanto desenho de cidade, né? Se a gente tem o planejamento atuando numa escala que é macro-territorial, né, de zoneamentos, de grandes definições
na escala do território. Quando a gente está falando em desenho urbano, a premissa que eu estou adotando aqui é a possibilidade de haver realmente a possibilidade de se desenhar trechos ou situações urbanas específicas. E aí depois eu entro com a justificativa mais desenvolvida de como o quarteirão pode funcionar como um suporte, o porquê ele pode funcionar como suporte, adotando alguns autores aí que resumidamente aparecem aí, mas basicamente é entender que o quarteirão pode funcionar como um fato urbano, né? E aí isso está muito vinculado à teoria dos italianos, né, de estudo tipológico da cidade, então entender o quarteirão como uma entidade que tem uma certa autonomia formal, funcional, de entendimento coletivo. O quarteirão entendido como uma unidade de vizinhança possível, como a primeira unidade escalar que pode representar o abrigo para algum tipo de coletividade, né? Então o quarteirão como o primeiro espaço coletivo da vida cotidiana da cidade, e por fim o quarteirão como um possível elemento de organização comunitária também, de representação social, enfim, de aglutinação dos funcionamentos de representação da cidade. Então esses 4 itens de alguma maneira justificam a escolha do quarteirão como uma ferramenta a ser estudada e aplicada. Depois o trabalho avança por um segundo capítulo que ainda é também teórico e que vai fazer uma leitura que já foi feita por diversos outros autores, né? Aqui com um direcionamento um pouco específico que eu já apresento qual é. Mas a ideia é fazer uma leitura panorâmica de como a arquitetura respondeu ao longo do século passado a maiores ou menores definições de formatação do quarteirão. A gente tem um pouco no nosso entendimento comum que existe um processo de dissolução do quarteirão ao longo do século XX, que o quarteirão foi perdendo a sua função aglutinadora, que vinha lá de um modelo de cidade tradicional com ocupação perimetral, com quarteirões rigidamente estruturados, e que isso foi sendo desmontado pela teoria do urbanismo moderno. Esse capítulo faz essa leitura, ela de certa forma se mantém como válida, mas o que é importante afirmar nesse ponto é que ela é válida até um certo ponto, né? O quarteirão, sim, de alguma maneira sofreu uma dissolução, mas ele ainda se manteve presente dentro do imaginário criativo da arquitetura moderna, né? Mesmo em exemplos classicamente modernos, o quarteirão ainda se sustenta como um elemento de composição, né? Para usar um termo talvez não seja o melhor. Então, esse capítulo vai fazer um pouco a descrição desse panorama a partir dessa figura aqui, né? A partir dessa construção, desse raciocínio construído pelo Corbusier. Corbusier, como talvez mais influente teórico do urbanismo, pelo menos para nós, né? Constrói essa luta que ele encampa contra o que ele chamava de rua-corredor, né? Que é essa situação urbana típica de cidades tradicionais em que você tem a calha da rua formatada por edifícios alinhados nos seus lotes, conformando esse corredor fechado e que tem como consequência compositiva a formação de quarteirões muito definidos, né? E a briga do Corbusier nasce justamente do raciocínio moderno sobre a civilização maquinista, sobre a máquina de morar, ou seja, de como o edifício ou a arquitetura deveria ser pensada como uma bolha, né? Ele faz essa descrição que eu acho bem bonita, de que a arquitetura deveria funcionar como uma bolha. Então, conforme você introduz um determinado recheio na bolha, ela vai tomando a sua forma externa, né? Ou seja, ela depende da sua utilização interna para ganhar a sua formatação externa. Ou seja, o que ele vai defender é que os edifícios precisam ter autonomia absoluta para poder funcionar da maneira mais maquinal possível, né? Da maneira mais
cientificada ou autônoma possível. E aí o quarteirão passa a representar um inimigo importante, porque a gente vê a primeira imagem, né, a primeira imagem de quarteirão que ele indica ali na sequência, a gente vê edifícios que são resultados acríticos da condição fundiária daquele quarteirão, né, daquele lugar. Ou seja, o edifício não tem autonomia para a sua realização mais plena. E aí o que ele vai descrevendo é uma possível sequência de transformação das lógicas urbanas que abandone a vinculação direta de edifício com o lote, primeiramente passando por uma etapa intermediária, que ele reconhece que existiu, que aí a gente tem diversos exemplos, como as quadras do Serdal, as quadras da Europa do Norte, holandesas, alemãs, dos Hofs, né, alemães e holandeses, em que a ocupação perimetral é mantida, mas com o surgimento de um pátio, de um vazio interno desenhado de maneira propositiva e que, de alguma maneira, ameniza os problemas que o Corbusier indica nessa situação original, né, que eram falta de iluminação, de ventilação em determinadas situações da quadra. E aí ele chega com uma proposta que ele vai desenvolver em diversos dos seus projetos urbanos, que é a ideia de um edifício que esteja absolutamente desvinculado dessa matriz vinculada ao solo, né? E aí com várias experimentações. Então esse é o caminho, digamos, de combate proposto pelo Corbusier e que alimenta um pouco essa ideia de que a quadra foi se dissolvendo ao longo do século. E aí o que eu faço aqui é apresentar uma sequência de esquemas tipológicos em que a arquitetura enfrenta o quarteirão com maior ou menor apego à ideia dessa formação de conjunto, né? Então, a gente começa com os mais apegados até chegar nas situações, nos esquemas tipológicos em que a quadra é definitivamente dissolvida. O que interessa, eu acho, nessa sequência é ver que a gente vai ter algumas experimentações modernas no começo dessa sequência, ou seja, ainda muito apegadas à ideia de quarteirão. Tá? Então, rapidamente, a gente tem esquemas como o quarteirão, o edifício com pátio interno, né? Edifícios que complementam o quarteirão, ou seja, que se estão, digamos, subjugados à forma indicada pelo conjunto do quarteirão, né? E aqui a gente vê um exemplo super interessante de uma arquitetura que é final dos anos 50. Edifícios que, de alguma maneira, definem, ou que definem parcialmente a rua-corredor, né? E, portanto, ocupam parcialmente a periferia do quarteirão. Edifícios que insinuam o quarteirão, né? Sem necessariamente construir frentes contínuas. Alguns quarteirões que são formados sem a vinculação, ou sem a relação imediata com o sistema viário, né? Ou seja, não existe mais rua-corredor, num caso como uma superquadra de Brasília, mas o quarteirão, de alguma maneira, está desenhado aí, seja pela disposição dos edifícios, seja pelo esforço enorme que é indicado pelo Lúcio Costa, inclusive lá no relatório do plano, com a construção desse cinturão verde, que faz, às vezes, da ocupação dos edifícios no limite do quarteirão, né? Então, aqui ele substitui os edifícios por um cinturão verde, mas, de alguma maneira, ele recria essa condição que a gente poderia reconhecer como uma condição quase de uma memória atávica da cidade, dessa ocupação, dessa construção, dessa materialidade, digamos, da ocupação na periferia do lote, portanto, do quarteirão. Bom, existem exemplos muito recentes em que o quarteirão é a matriz do próprio projeto, né? Esse é um projeto do Nishizawa de 2006, em que o quarteirão é simplesmente estrudado como opção de partido e depois surgem esses pátios, é quase o desenho inicial lá do Corbusier, mas projetado de maneira integral. Até chegar em coisas como essa, como esse é um projeto do Renzo Piano para Nova York, em que o quarteirão serve como guia das diversas costuras, então ele vai ocupando os vazios remanescentes desse quarteirão, recompondo a lógica de ocupação original.
claro, ainda mantendo a ideia original do quarteirão. E aí a gente tem um exemplo clássico, talvez o mais clássico modelo tipológico da arquitetura moderna, um deles, né, que é a ideia de placa e torre, né, que divide as duas funções em elementos volumétricos muito distintos, mas que cria uma ocupação de um quarteirão na sua integralidade, né, fazendo esse elemento horizontal, e depois libera a torre para uma verticalização completamente desvinculada e autônoma, né? Então realiza realiza duas respostas diferentes simultaneamente, né? A virtude do isolamento da torre e a virtude da construção de uma cidade reconhecidamente coletiva com o quarteirão. E se a gente segue com exemplos modernos, o quarteirão também está presente, né? Mesmo em situações muito radicais, como essa sequência de projetos do Gropius, ou mesmo do Ernest May, em Frankfurt, no começo dos anos 20, 30, em que o rigor da repetição, né, os edifícios padronizados, repetidos, são repetidos e padronizados dentro de uma matriz que configura um certo quarteirão. E aí, chegando no próprio Corbusier, quando ele faz esse tipo de solução, aí ele começa a dissolver um pouco a noção de quarteirão, passando por cima de ruas, mas ainda assim a gente vê alinhamentos com a rua, enfim, algumas das frentes dos quarteirões, de alguma maneira, ainda estão mantidas nesse tipo de solução. E até que a gente chega, finalmente, nos exemplos em que, aí sim, o quarteirão é completamente subvertido. Aliás, a cidade, basicamente, é toda subvertida em exemplos como esse, né, que são as unidades urbanas. Tem aqui uma imagem do conjunto Narconfin em Moscou, mas poderia ser a unidade de Marsella, do Corbusier, por exemplo, que são experimentações em que a própria cidade é absorvida pelo edifício. Então, já não faz mais sentido pensar num térreo comum, porque o térreo é um grande parque, e aí as funções da cidade estão concentradas e verticalizadas nesse novo conjunto, que aí, portanto, pode existir de maneira absolutamente autônoma, liberta e sem nenhuma referência alheia à sua própria condição. E esse é um outro esquema tipológico, que são as torres do parque, né, que são esses edifícios que ganham autonomia e são implantados num grande vazio, normalmente de uso público, né, normalmente um parque, como é, por exemplo, o projeto do Rino Leve para o concurso de Brasília. Então, esse é o primeiro, digamos, a primeira muleta teórica do trabalho, que vai definir algumas questões relativas às possibilidades do quarteirão. E aí eu complemento essa leitura vindo especificamente para São Paulo, e aí sim entrando na questão da legislação, justamente por entender que São Paulo teve momentos em que o quarteirão ou a associação entre edifícios vizinhos, ou seja, a superação das limitações do lote, estavam previstas em legislação. Né? Então, para entender quais foram esses dispositivos, um pouco para aprender com esses momentos, eu começo a fazer um panorama, basicamente desse mesmo período, então, predominantemente do século XX, para entender quais foram os grandes momentos, os principais momentos de vigência normativa. E aí destaco rapidamente dois aqui, esse período de 34 a 72, que é um período extenso, marcado pela criação do Código de Obras da Tussabó e depois pelo pacote dos anos 70, né, que é Plano Diretor, Lei de Zoneamento e o Código de Obras, que é de 75, mas que é um período que é muito marcado pelo Plano de Avenidas, né, e do Prestes Maia, que é um momento em que se estimulava uma verticalização, a cidade teve uma verticalização acentuada nesse momento, mas uma verticalização em que os edifícios ainda deviam guardar alguma lógica de ocupação coletiva de quarteirão. Né? Então, Prestes Maia faz uma série de dispositivos, principalmente para as áreas impactadas pelas transformações do plano de avenidas, em que era necessário, por exemplo, garantir um alinhamento contínuo da frente do quarteirão, e aí a verticalização poderia acontecer em condições específicas, com recuos, com, enfim, mudanças de alinhamentos, coisas desse tipo.
mas a complementação do quarteirão, a atenção com os vizinhos, está presente muito claramente nesse momento, né? Não é à toa que a gente tem, nesse período, a construção de alguns dos mais notáveis exemplos da nossa arquitetura moderna, né? E muitos deles representam isso de maneira muito clara, né? Estratégias de continuidade versus estratégias de verticalização, né? E é uma coisa que chama muito atenção a pacífica convivência dessas duas condições. E aí, em 70, na década de 70, o que a gente tem é uma revolução completa da lógica de regulamentação urbanística, com a aceitação quase acrítica das premissas modernas de necessário isolamento do edifício, né, de uma necessária autonomia do edifício, né, com a participação importante dessa figura que é o Benjamin Girão Ribeiro, que é o redator, digamos, do plano diretor e da lei de zoneamento, que depois batiza a famigerada fórmula de Adiron, né, que, associada ao Código de Obras, basicamente desenhou uma verticalização para uma enorme parte da cidade, em que os edifícios eram estimulados a recuar cada vez mais dentro do lote, diminuir a sua projeção e, consequentemente, se afastar completamente da frente da rua, né? Isso tem uma série de consequências, né? Talvez a mais notável delas seja a construção, a consolidação de um novo modelo de enfrentamento da frente do lote, né? A gente tinha um edifício com usos comerciais e usos que, de alguma maneira, ocupavam a calçada. A gente passou a ter, basicamente, muros e cercas fazendo essa mediação. Depois a gente chega no final, já no começo do século XXI, com os planos diretores estratégicos da década de 2000 e 2014, em que se iniciam algumas tentativas de superação dessa imposição absoluta de recuos, mas ainda com um estímulo a uma ocupação do térreo muito equivocada, digamos assim, né? Que é a exigência de garagens e a premiação pela ocupação do térreo. Então, se antes a gente tinha uma premiação pela menor ocupação do térreo, que era a fórmula de Adiron, isso foi invertido depois, e a gente acaba tendo térreos totalmente ocupados, basicamente com estacionamentos e áreas coletivas, o que acaba gerando uma outra condição de mediação com a calçada, né, que são essas soluções de grandes muros contínuos ou grandes elementos cegos, que são garagens ou coisas desse tipo, também não enfrentando para valer a questão da mediação ou do que vir a chamar, na revisão seguinte do plano, de fachada ativa ou de estratégias de fruição do solo urbano. Bom, feito esse panorama, estão mais ou menos traçados os desafios que esse quarto capítulo teria, né? Quais seriam as necessidades a se enfrentar com essa nova regulamentação, que vai ser desenvolvida aqui. Então, por um lado, enfrentar essa questão da mediação, né, de como a falta de dinamicidade no térreo poderia ser enfrentada e como a cidade poderia ser pensada também de maneira mais coletiva, né, ter um desenho que, de alguma maneira, registrasse um desenvolvimento que não fosse absolutamente pautado pelo individual, né, mas pelo coletivo. Então, esse quarto capítulo é desenvolvido numa parte também mais teórica, mas basicamente o que ele vai fazer é apresentar os instrumentos de regulamentação do quarteirão. Esses instrumentos, eles têm, como para início de conversa, essas duas premissas que eu acho que são fundamentais, apesar de um pouco óbvias, né? Mas é importante reafirmá-las, porque a primeira delas é que a transformação da cidade ela só pode ser pensada a partir da ação da iniciativa privada, né? Não faz
mais sentido, se é que algum dia fez, pensar que o Estado será o promotor de transformações em grande escala da cidade. Pensando transformação não como tábula rasa, mas como complementação, como adequação, né, que é o processo que tem pautado o desenvolvimento de São Paulo desde o final do século XIX. Né? A gente tem uma cidade que tem se transformado e retransformado de maneira intensa, e eu acho que são poucos os trechos da cidade em que a gente pode considerar esse processo minimamente terminado. Então, acho que a gente tem um potencial de transformação ainda muito grande, e isso certamente acontecerá via iniciativa privada. Então, essa é a primeira premissa. A segunda premissa é, portanto, que o Estado terá uma atuação de regulamentação, né? Esse é o papel do Estado nesse processo. E o que a gente tenta aqui é propor uma normativa que não seja impositiva, que não seja taxativa no sentido de dizer só pode fazer assim ou só pode fazer assado. Então, a ideia é propor um conjunto normativo que seja flexível e que garanta uma diversidade tanto de soluções espaciais quanto de necessidade de investimento. A ideia é não amarrar a transformação da cidade pela legislação, muito pelo contrário, simplesmente orientá-la no sentido da formação e da criação de uma cidade que seja mais dinâmica e mais diversa. Bom, como eu disse, aí vem as propostas, né, que eu acho que se tornaram a contribuição mais relevante do trabalho. E são três dispositivos, ou três conjuntos de dispositivos de regulamentação urbanísticos. O primeiro deles é esse que eu chamei de pré-existência vinculante, que é basicamente reconhecer que a cidade existente pode e deve servir como um instrumento de mediação das novas construções. Então, a ideia aqui não é, de novo, não é criar uma camisa de força, não é obrigar ninguém a se vincular à pré-existência, mas sim estimular que isso aconteça de maneira saudável. Então, isso é um instrumento que surge a partir do reconhecimento de dois tipos de situação urbana pré-existentes. O primeiro deles são esses conjuntos erguidos dentro de uma mesma lógica normativa, referente aos critérios de alinhamento, recuos e gabaritos. A gente tem algumas situações na cidade em que trechos importantes de uma via ou trechos importantes de um bairro foram construídos de acordo com uma legislação que já não é mais vigente. Então, a ideia é que, por meio desse instrumento, sejam incentivados a criação de novos edifícios que, de alguma maneira, complementem essa lógica. Então, tem aí um componente de complementação do tecido de acordo com uma condição que seja mais geral. Então, é possibilitar que isso aconteça, incentivando e não proibindo ocupações, como se viu até os anos 2000, por exemplo, não se podia construir um prédio grudado numa empena cega. Claro que isso já foi superado, mas acho que vale o exemplo só para entender um pouco o espírito da proposta. O segundo tipo de situação urbana pré-existente, são soluções arquitetônicas adotadas individualmente por edifícios, mas que indiquem possíveis estratégias de continuidade, que são essas que a gente vê desenhadas aqui embaixo. Então, por exemplo, você tem uma passagem pública que é interrompida no meio de um quarteirão. Então, por que não incentivar que essa passagem chegue do outro lado pela intervenção do prédio vizinho? Ou então você tem um pátio interno de um edifício que é construído, e aí seu vizinho vai construir, por que não incentivar que esse pátio ganhe um gêmeo no edifício vizinho para que seja potencializado o alcance desses dois pátios. Ocupação de empenas cegas, enfim, respeito ao alinhamento de vizinhos, tudo isso, a ideia é incentivar esse tipo de raciocínio atento às pré-existências, sem nenhuma obrigação taxativa. O segundo instrumento é esse que eu chamei de unidade territorial quadra, que é uma nova figura de organização territorial que prevê a associação entre lotes de uma mesma quadra.
A ideia aqui é criar uma forma de associação, quase uma espécie de condomínio entre lotes, né? Que não é de adesão obrigatória, né, em caso de edifícios existentes, mas ela passa a ser obrigatória quando o empreendimento ocupa, por exemplo, mais do que 25% da área da quadra. Ou seja, quando vai haver uma transformação significativa da quadra, o que se sugere aqui é que a adesão à unidade territorial quadra, ou seja, as contrapartidas que são exigidas aqui sejam cumpridas, né? Isso não quer dizer necessariamente que você tem que se associar a um edifício existente, não, né? A ideia é que num caso como esse, o próprio empreendimento pode dar conta sozinho de atender as contrapartidas exigidas aqui. Pode se associar ao vizinho? Pode, isso inclusive é incentivado aqui, né? Então, os objetivos desse instrumento são o seguinte: disponibilização de áreas privadas a uso público, qualificar a fruição do solo urbano por meio da criação de espaços de permanência nos miolos de quadra ou como extensão de calçadas e de passagens, galerias comerciais, novos acessos, conexões entre ruas. Proteger o patrimônio banal da cidade com a criação de justificativa financeira para sua manutenção. A ideia aqui é facilitar, também uma coisa que já tem previsão legal, mas a ideia é facilitar as transferências de potencial internas dentro da quadra, né? Então, uma unidade territorial quadra estabelecida automaticamente poderia contar com transferências de potencial internamente. Estabelecer uma categoria intermediária de representação social junto ao poder público, né, especialmente subprefeituras, que potencialmente seria capaz de orientar a hierarquização de investimentos públicos, né? Então, se você tem uma associação de lotes, você passa a ter uma figura de representação mais interessante do que um edifício em si, um condomínio em si. E incentivar a associação de quadras em redes de organização no mesmo sentido, né? Se você tem várias UTQs, unidades territoriais quadras associadas, você poderia ter um estímulo, essas organizações poderiam furar fila em solicitações de melhorias públicas, vamos dizer assim. Então, os instrumentos propostos aqui são incentivos fiscais e urbanísticos proporcionais ao número de adesões e à diversidade de eventos criada na quadra. Transferência de potencial construtivo, desde que os lotes cedam térreo para o uso público, e essa história de criação de um cadastro municipal de priorização, os conselhos de quadra, enfim, as questões de representação. Então, a ideia é que, atendidos esses instrumentos, são exigidas algumas contrapartidas, como criação de áreas de uso coletivo com acesso público livre, numa determinada proporção do terreno, permitir o cruzamento público entre todas as vias com as quais fizer frente o lote e atender integralmente a lei de eventos, que é o instrumento seguinte, o terceiro e último instrumento proposto. Eu estou chamando de lei de eventos aqui também uma preocupação que já está presente nas últimas revisões do plano diretor, mas que aqui apresenta algumas alternativas de implementação para tornar a coisa um pouco mais manipulável, no bom sentido, né? Então, a ideia aqui é fazer uma regulamentação de um número mínimo de eventos urbanos por frente de rua, ou seja, entender que existe uma necessidade coletiva de que aconteçam coisas na rua, né? Então, inibir grandes extensões de muros estéreos ou de estacionamentos, né? Ou seja, coisas que não garantam um uso contínuo da rua. Ao mesmo tempo, a ideia é impedir também os grandes percursos, né? Muitas vezes a gente tem em São Paulo diversos exemplos de quarteirões com 300 metros, então um pedestre é obrigado a andar 300 metros para chegar na rua de trás. Então, estimular a criação, a ampliação da rede pedonal e ciclística pela iniciativa privada, ou seja, cortando os lotes, diminuindo esses percursos. Estimular a associação de diversos usos numa mesma quadra também, né? A ideia de combater a monofuncionalidade como pensamento dominante do mercado imobiliário, né? Então, os objetivos, de novo, são tornar
a vida no térreo da cidade mais dinâmica e mais interessante. Como é que se aplica isso? A ideia primeiro estabelecer um parâmetro para a quantidade mínima de eventos. Né? Eu estou chamando de evento. A entrada de uma casa é um evento, a entrada de um estacionamento é um evento, a entrada de uma área pública vazia, livre, é um evento. Então, qualquer uma dessas coisas é entendido como um evento. E o que eu estou propondo é que exista um número mínimo de eventos que vai ser determinado pela própria legislação de uso e ocupação do solo, que prevê uma frente mínima de loteamento. Então, se a gente pega lá a tabelinha de uso e ocupação do solo, tem uma frente mínima do lote. Então, imaginar que se o quarteirão tem 100 metros e a frente mínima 10 metros, a gente precisaria ter 10 eventos acontecendo, né? Que é o que substituiria minimamente uma ocupação original do loteamento, como se fossem só 10 casinhas, 10 terrenos e 10 casas. Então, a ideia é repor essa quantidade de eventos. Mas aí, no sentido de não obrigar ao empreendedor, ao arquiteto que está fazendo o projeto, a ficar inventando uma série de programas ou de casinhas, a ideia não é, de novo, não é obrigar nada. Então, a ideia que foi criar essa tabelinha de qualificação dos eventos, né, atribuindo valores a distintos tipos de evento. Então, tem uma identificação aqui do que são eventos mais dinâmicos, né, que tem um potencial mais dinâmico, e os que são menos. Então, tem eventos pouco dinâmicos e eventos muito dinâmicos. Claro, então, o acesso a um estacionamento ou uma carga e descarga é um evento pouco dinâmico. E o acesso a uma creche ou o acesso a uma travessia pública no miolo da quadra é um acesso muito dinâmico, né? Então, fazendo essa validação, essa pontuação, é possível se associar usos distintos. Então, uma pessoa, de repente, pode, com uma travessia pública e o acesso do edifício, resolver atender a lei de eventos com duas soluções, né? Então, a ideia é não obrigar a pessoa a fazer 400 soluções diferentes, mas focar naquelas que garantam mais dinamismo. Isso tem uma outra virtude que eu entendo, que é a possibilidade de manipulação pelo próprio poder público, né? No sentido de poder atribuir valores distintos em determinadas situações da cidade. Se a gente pegar uma cidade como Paris, por exemplo, existem conselhos e órgãos deliberativos que definem se pode ou não implantar uma livraria em determinado trecho de uma rua, né? Ou seja, eles podem achar, bom, aqui não precisa de livraria, mas precisa de farmácia. Então, esse tipo de solução, é claro que não com esse grau de preciosismo, poderia acontecer aqui, porque a prefeitura poderia atribuir, por exemplo, numa determinada zona, num determinado bairro, um valor maior a determinado tipo de eventos, manipulando um pouco o que se espera de ação privada para este lugar. Então, basicamente, esses são os três dispositivos propostos. E como isso é um trabalho acadêmico, portanto, tem uma pretensão científica, eu achei que era importante fazer criar uma etapa de validação dessa hipótese, né? Quase como se fosse um ensaio clínico de vacina, que é colocar o negócio na rua para ver se ele funciona, né? Se faz sentido isso que está sendo proposto. E aí surge esse último trechinho aqui, que é uma exercitação dos instrumentos propostos. Então, o que é feito aqui, só para concluir, estou terminando. Eu escolhi 2 áreas da cidade, né, 2 áreas com condições morfológicas e de incidência de regulamentação urbanística distintas. Uma é o centro, né, ali o entroncamento da Avenida Ipiranga com a Rio Branco, uma área em que esses dispositivos do Prestes Maia estão bem presentes, né? Então, áreas com ocupação de quarteirão bastante consolidada, com prédios no alinhamento do lote. E uma outra área que é um trecho de Pinheiros, Arthur de Azevedo, Teodoro Sampaio, ali um pedaço que hoje está muito mais transformado do que estava em 2015, 2016, quando eu
estava fazendo esses estudos, mas que tinha uma condição, ainda tem, né, de uma diversidade de ocupações muito grande. Então, a gente ainda tem sobrados, ainda tem vilas, ainda tem prédios baixos, e a verticalização nesse trecho da cidade ocorreu predominantemente a partir dos anos 70. Então, com resultados formais que são relativos ao zoneamento de 70 e ao plano diretor posterior. Então, eram duas condições de estudo complementares. Então, é isso. O resultado final foi esse, pegar esses trechos e fazer um estudo volumétrico, não mais do que isso, né, primeiro, claro, tem uma primeira aproximação, que é a identificação dos potenciais de transformação de lotes, então, a identificação de quais são os lotes que gerariam algum interesse de transformação por serem subutilizados, e esses lotes recebem uma volumetria nova, sem preocupação de programa ainda, é mais de potencial construtivo mesmo, a investigação, e que começam a revelar coisas interessantes, como, para atender esse dispositivo, esse pacote legislativo, é absolutamente incontornável o oferecimento de miolos de quadra para uso público, de travessias no lote, de uma diversidade, enfim, o que estava previsto naquele pacote de legislação acaba acontecendo mesmo, invariavelmente, como esses estudos acabam revelando, né? E os estudos são muito simplificados, como eu disse, são enfim, estratégias de o que entraria na unidade territorial quadro, o que não entraria, e como esses dispositivos acabam gerando ou não uma certa volumetria. O que eu acho que surge de resposta também é que não se perde potencial construtivo por atender esse pacote normativo, ou seja, os empreendedores não vão deixar de construir a mesma quantidade que iriam, apesar das limitações. O que se ganha, na verdade, muito mais em termos de uso e de desenho. Isso é Pinheiros, a mesma condição, nas quadras que vão sendo reocupadas ou transformadas, mesma coisa, começa a surgir uma demanda por eventos muito maior do que a gente teria no cenário atual, e começa a acontecer uma coisa mais curiosa, que é a transferência mais vigorosa de potencial construtivo, né? Por exemplo, numa situação em que existe uma vila residencial, passa a ser completamente viável financeiramente a manutenção dessa vila, né? Com a transferência de potencial dentro dessa UTQ, sem necessariamente passar por uma compra, uma demolição dessas vias. Então, é isso. Basicamente, era isso que eu tinha para mostrar. Não sei como é que foi meu tempo, se eu falei dentro do esperado, mas acho que sim, acho que eu não passei muito. Ótimo. Adriana, se é você, o Roberto, se organiza. Ímpar, Roberto. Você quer começar? Está sem som, está sem som. Agora melhorou. Primeiro, formalidades. Milene, Perina, Pedro, parabéns pela iniciativa, porque acho que tem um som por aí. Se alguém está com o microfone. Não, tinha um trator lá na casa da Adriana, eu acho que era isso, estava passando um avião. Parabéns pela iniciativa, porque é uma coisa, quer dizer, é uma necessidade vital a gente estar discutindo a cidade, principalmente, aliás, sempre, e principalmente nesse momento em que nós estamos tendo a possibilidade de fazer uma revisão do plano diretor e das questões todas que foram trazidas nesse momento. Eu acho que a ASBEA é um fórum
fantástico para fazer isso. E eu queria parabenizar o Felipe pela, eu diria, ele se colocou assim modestamente como o quarteirão não sendo uma novidade, mas eu acho que o formato com que ele colocou, de fato, foi uma novidade, porque é uma ideia forte, é um conceito forte de você intervir na cidade existente e poder buscar garimpar elementos interessantes que qualifiquem essa cidade e de um pragmatismo fantástico, porque ele sabe que, para fazer essas alterações, você precisa mexer com legislação, você precisa trabalhar o que, de fato, desenha a cidade, e não só na questão das regulamentações, mas na questão dos incentivos também. Ou seja, ainda mais que você vai mexer com uma cidade existente, os incentivos são fundamentais, porque às vezes as pessoas têm uma dificuldade muito grande em perceber o valor agregado de certas soluções, de certas posturas. E você lidar com diversos condomínios, se um condomínio já é difícil você lidar, imagina você lidar com vários condomínios constituídos, com os seus problemas todos. Então, a questão do incentivo, eu acho que é fundamental ter isso em mente. Muitas vezes, a legislação em São Paulo traz uma série de propostas interessantes, operação urbana centro, isso, aquilo, mas se de um lado está incentivando e buscando soluções, por outro lado está tirando buscando outorgas altíssimas, buscando isso, buscando aquilo, e acaba neutralizando toda a iniciativa. Ou seja, precisa saber o que de fato quer. Se quer incentivar, tem que incentivar, e esse incentivo tem que ser, de fato, real. Mas eu acho que também está no âmago aí da proposta uma questão importante, que é a participação popular no processo de transformação. Eu tenho alguma experiência aí em associações de bairro, eu participo de duas, uma do bairro que eu moro, uma do bairro que eu trabalho, e nessas duas associações, por exemplo, no bairro que eu moro, nós fizemos um projeto nas ruas, no sistema viário, principalmente, onde nós aumentamos a permeabilidade, diminuímos o fluxo de veículos, mas não foi interrompido, foi simplesmente agregado praças, traffic calming, alguns incentivos nesse sentido, e houve uma qualificação enorme ali do bairro. Mas é importante a gente pôr a mão na massa, fazer parte dessa visão crítica e buscar as soluções que cabem e que fazem sentido naquele momento. Aonde eu trabalho, na Vila Olímpia, nós também formamos uma outra associação que chama-se Colmeia. E a ideia era trabalhar o espaço público da região, mas tendo alguma intervenção em espaços privados. Havia um grande plano de uma intervenção viária significativa na Vila Olímpia, com muitas faixas de automóveis, calçadas estreitas, e nós tivemos um trabalho importante lá de reverter esse processo, aumentar a largura das calçadas e diminuir a faixa carroçável para automóvel. Rebaixamento de fiação, livramos a questão da poluição visual, enfim, e fizemos um projeto modelo que não foi aplicado totalmente. A gente sabe que esses projetos, principalmente de caráter urbano, eles demandam muito esforço e os resultados eles são relativamente pequenos. Lidar com o poder público, principalmente lidar com administrações subsequentes, e você muda de administrador frequentemente, e esses projetos são projetos de longo prazo, isso é um processo cansativo, mas vale a pena. Você precisa perseverar e fazer com que isso aconteça. E a gente sabe que o zoneamento é um pano de fundo para a cidade.
você falou do conceito de desenho urbano de Harvard. O conceito de desenho urbano, basicamente, que você também conhece, é você desenhar a cidade sem necessariamente desenhar os edifícios. Aí você tem intenções urbanas, etc. Você cria mecanismos, condições, elementos dentro de legislação, de incentivos, etc., de processos de implementação, mas não necessariamente você precisa desenhar o edifício. E os zoneamentos que você mostrou desenharam a cidade, bem ou mal, de uma forma ou de outra, eles geraram absolutamente ambientes completamente diferentes. Ou seja, isso é uma forma de desenho urbano, só que ele vai até um certo ponto e ele se exime da responsabilidade. Ou seja, ele pinta uma cidade inteira de uma determinada cor que acaba gerando um formato urbano sempre parecido e sempre igual em qualquer bairro. Então, você vai de Pinheiros para Moema, para Tatuapé. Se a gente chega de avião em São Paulo por Congonhas, onde você passa nas regiões mais adensadas, é impressionante. É um paliteiro que parece de uma uniformidade brutal, né? E a cidade não precisava ser isso. Mas é o fruto, essas grandes áreas desenhadas da cidade são desenhadas pelo zoneamento pós-72, que é essa visão modernista, mas ela não levou a cabo a ideia do modernismo. Então, nós ficamos no meio do caminho. E o ficar no meio do caminho gerou muros, gerou gradis, gerou isso, gerou aquilo, que gerou uma cidade mais insegura. A questão de segurança passou a ser um fator tão preponderante e criar a segurança interna do lote que jogou toda a insegurança para as ruas. E a segurança é justamente você ter pessoas nas ruas, você ter acontecimentos, você ter uma cidade viva nas ruas. Enfim, e eu acho que a sua proposta é muito interessante, porque ela, primeiro, considera as diversas nuances da cidade, tanto a cidade, o bloco completamente, o quarteirão completamente construído, quanto um quarteirão a ser construído. Ou seja, você tem soluções e possibilidades em qualquer uma dessas nuances de ocupação. Aliás, eu acho que o lote é a célula do quarteirão. E o quarteirão, como você bem coloca, é a célula da cidade, né? Ou seja, o DNA do quarteirão ele vai determinar bastante o DNA de um bairro, eventualmente de uma certa cidade. Eu acho extremamente pertinente você ter focado no quarteirão como a sua unidade de trabalho, porque ali você praticamente resume tudo o que pode acontecer numa escala mais ampla na cidade. E eu acho que existem muitos níveis interessantes também de intervenção, que não necessariamente precisam ser grandes intervenções, mas, assim, o primeiro e mais fundamental de todos, eu acho que é a fruição. Porque a fruição, através do quarteirão, ela abre a possibilidade de acontecerem outras coisas. Na medida em que você só tem frente de lote para as ruas, você tem um miolo ali sem acesso, mas à medida que você tem um acesso, você traz a possibilidade de acontecerem outros eventos dentro do quarteirão. Mas, de qualquer maneira, se ela for só fruição, ela já tem um ganho brutal para aquele local, para aquele entorno onde ele está ocorrendo e o que ele está ligando. E aí, depois, você vai agregando aí. Quer dizer, numa fruição, facilmente você pode colocar um café, alguma coisa, um pequeno comércio, algum elemento que dê vida a essa fruição. E, ampliando a ideia, como você trouxe, você ter áreas comunitárias, áreas verdes, áreas de lazer, e, principalmente, a sinergia das áreas de lazer e comunitárias, né? Criando áreas maiores do que você teria
em diversos lotes separadamente, pequenas areazinhas. Então, eu acho que a sua proposta ela tem esse cuidado de entender que as escalas todas de fruição são importantes. Mesmo a menor, qualquer intervenção, ela faz diferença, e as nossas experiências em militância, em associação de bairro, mostram exatamente isso. A cidade consolidada após 72 é mais complexa, né? Para você fazer estas intervenções. Portanto, eu acho que qualquer elemento que você consiga garimpar aí faz muita diferença. Nas áreas comerciais, ela é um pouco mais simples, mas as áreas residenciais elas são mais travadas, principalmente por esse assunto, segurança. Agora, nada impede de você trazer, eventualmente, ocupações de frente de lote dentro, nesses ambientes já construídos, né? Como uma forma de incentivo. Nós estamos trabalhando alguns projetos que foram aprovados em legislações anteriores e que hoje estão buscando, na legislação nova, por ser ZEU, zonas de estruturação urbana, com incentivos de ocupação do térreo, trazer, de fato, essa ocupação do térreo que não era possível no passado. Como nós brigamos no passado para implementar áreas comerciais, etc., que dessem um conjunto nesses empreendimentos. Mas tinha um conflito entre área computável, se você pusesse uma pequena área comercial, se computava o térreo inteiro, aí você perdia área de escritórios, então nenhum empreendedor queria fazer isso, aí você tinha que tirar da projeção do prédio, ou seja, um monte de bobagens, e que de uma hora para outra o zoneamento quebra um paradigma completo e tudo aquilo que era um problema passou a ser uma solução, passou a ser um elemento desejado. Lá na Vila Olímpia, onde a gente tem escritório, nós temos 3 situações onde nós tentamos atravessar o lote. Por quê? A urbanização da Vila Olímpia é péssima. Ela tem quarteirões longuíssimos, calçadas, às vezes de 1 metro e pouco. Põe um poste, etc., você praticamente não passa. E para você chegar a 40 metros de distância do outro lado, na rua paralela, você tem que andar 200 para baixo, 300 para baixo, para depois subir 300 outra vez. Então, atravessar o lote é uma coisa muito importante. E nós tentamos em 2 situações e não conseguimos. Não conseguimos adesão dos condomínios, foi uma coisa complicada, atravessava zonas de estacionamento, criava problemas que nós não conseguimos nem levar adiante. Mas, em frente ao nosso escritório, entre a Rua Helena e a Rua Funchal, haviam 2 empreendimentos que foram projetos nossos, mas eles tinham uma intersecção de 10 metros, 8 metros entre eles. E ali houve um consenso entre os condomínios, foi aprovada essa passagem, mas a preocupação era a segurança. E a segurança foi simples, ela foi resolvida com um portão nesse mesmo local, que fecha à noite, às 8 horas da noite, já não existe mais circulação, ali esse portão é fechado e os prédios voltam a ter a sua conformação, os térreos, a sua conformação fechada, etc. Então, essa foi uma intervenção assim muito simples. Tivemos a sorte dos empreendedores e condôminos, etc., estarem alinhados e nós conseguimos implementar isso. Agora, do lado, nós estamos fazendo um projeto que nem ainda tinha sido aprovado na nova legislação, ainda na legislação antiga, mas nós aproveitamos, porque ele ligava as 2 ruas, aproveitamos para fazer uma bela fruição, com alguma atividade comercial que vai funcionar diversas horas do dia, inclusive à noite, tem acessos no residencial através dessa fruição, é um hotel na outra ligação, ou seja, nós já estamos trabalhando essa ligação, que eu acho que é uma coisa
enfim, extremamente importante. E nós temos um outro case study que é interessante também, começando agora a estudar, é uma meia quadra muito grande na Zona Leste. Essa meia quadra é composta por 7 lotes de mais de 6.000 metros, 7.000 metros cada um. Então, dentro da legislação, faria sentido, eventualmente, juntar até 2 lotes para ter alguma coisa abaixo dos 20.000 metros. 20.000 metros, porque acima de 20.000 metros existe uma série de, enfim, exigências de 20 a 40 e assim por diante, com relação a doações e fruições e tal. Mas, quer dizer, o empreendedor não quer se furtar de fazer estas passagens, estas áreas verdes, mas ele quer ter a liberdade de poder, eventualmente, trazer tudo isso, fazer todo um conjunto de fruições internas, criar áreas abertas, e nós estamos fazendo uma ginástica enorme para conseguir fazer isso. Por exemplo, buscando vias paralelas entre 2 lotes, que um dia nós tiramos um eventual muro, um gradil que os divide, e aquilo torne uma grande via que entra dentro deste conjunto de lotes. Nós estamos tentando organização dos edifícios para gerar grandes praças, onde a gente está passando com essas fruições, ou seja, tudo aquilo que você está tentando colocar de uma forma, talvez de uma forma legal, trazendo essa viabilidade legal para este processo, é aquilo que a gente gostaria que tivesse acontecendo lá. Portanto, enfim, eu te parabenizo pela proposta. Conte conosco aqui para trazer um pouco da nossa experiência do dia a dia, né? Nós estamos batendo o tempo todo com essas questões, e aonde nós sentimos mais resistência, aonde que nós vemos mais oportunidades, como pesar essa questão dos incentivos, como trazer a visualização dos benefícios disso, que as pessoas percebam que eles vão ganhar, que os condomínios vão ganhar a partir dessa ação comum. Enfim, naquilo que a gente puder, conte conosco. Mas vamos continuar aqui, foi só uma introdução aí para a gente bater papo. Devolvo a bola agora para a Adriana. Muito bom. Felipe, parabéns. Super interessante o trabalho. Eu estava aqui ouvindo o Roberto e estou escolhendo abordar alguns outros aspectos, né, para a gente tentar ampliar aqui a gama de complexidades, porque é um tema de muita complexidade para a gente enfrentar na cidade, no desenho da cidade, né? O que eu vejo assim de muito precioso, né, e atual no que você traz na tua discussão, e urgente no que você traz na tua discussão, eu leio uma tentativa de se buscar regular as ações coletivas, né? Como é que a gente constrói uma viabilidade de aprender e apreender sobre o coletivo, sobre essa condição de coletivo, né? Porque se a gente traz exemplos de grandes lotes, quase que a gente não tem os conflitos condominiais de vizinhança para poder lidar com negociações, com mediações que fazem parte da cidade real e que eu acho que brilhantemente você traz como um elemento de relevância, como uma premissa, né, de discussão, a consideração da cidade existente. Então, eu acho que eu queria trazer um pouquinho essa discussão sobre como nós, né, na nossa atuação profissional,
que me parece que a gente está bem atrasado com relação a outras vozes da cidade que já vem se manifestando de forma mais flexível, mais criativa, mais interativa, né? Acho que a gente está bastante atrasado nesse sentido. Eu entendo que eu queria trazer para a discussão um pouco esse elemento, né, de como a gente, no nosso ferramental de desenho urbano, consegue considerar a percepção desse ente coletivo para essa composição dar certo, né? Ela não ser um desenho frio ou teórico, mas se viabilizar nas relações sociais que compõem a quadra, que compõem a rua, que compõem o bairro, né? Quando você começou a tua fala, você colocou que a tua grande inquietação era a limitação imposta pelo lote, né? E aí, na minha escuta, eu fui entendendo um pouco da limitação que a legislação, historicamente, de fato, vem, mais pós-72 principalmente, vem consolidando como um repertório projetual focado no lote, né? Mas eu queria trazer aqui um tema para a gente discutir, que é se essa regulação ela se impõe, né? Ela é que se impõe dentro desse cenário aí de restrições para o lote, ou se a nossa abordagem acadêmica e cívica é tão engessada, né, que traz uma série de restrições para a gente, inclusive, ter a percepção para poder usar uma legislação que, como premissa, foque no coletivo, né, foque na mediação. Esse tema é um tema que me encanta muito, foi o tema do meu livro, né? E eu acho ele muito importante porque ele justamente, eu acho que ele traz um ferramental de leitura diagnóstica do desenho da cidade, das relações da cidade, que são ferramenta de trabalho nosso. E que eu tenho um pouco de dúvida do quanto a gente tem estado preparado para se apropriar desse repertório, né? Na academia, na nossa atividade profissional em geral, na nossa ação propositiva com os nossos clientes, no mercado, né? Imagine a percepção do mercado como demandante disso, certamente não, né? Então, eu queria pensar um pouco sobre esse aspecto, e eu acho que, nesse sentido, é muito feliz você trazer a unidade do quarteirão, porque me parece que talvez seja a escala mais viável de se realizar mediações possíveis, né? Se isso se colocar numa realidade de uma rua, né? A gente já teve projetos aí para tentar desenhar uma rua e ter que negociar com inúmeros empreendimentos em diversos quarteirões, de uma complexidade que se sucumbe pela não pactuação, né, para a transformação de uma pequena célula. Então, eu acho que a chance de ser levado ao sucesso escolhendo o quarteirão, ela é muito feliz, né, porque acho que essas relações elas se fazem mais viáveis, mais de vizinhança, de fato, né? É claro que aqui eu fiquei pensando um pouco se nessa nossa conversa aqui tivessem os nossos colegas advogados que trabalham na incorporação e no direito imobiliário, né? O quanto é importante a gente poder colocar formas de tocar, de sensibilizar esses pares na busca de condições não só da segurança que o Roberto colocou, né, da segurança
física da população andando, que não vai ter um sinistro, mas da segurança jurídica desses processos, né? Porque vão ter, para além da regulação urbanística, que já é uma primeira segurança, certamente, essa questão da incorporação nesse nosso meio que a gente lida tão fortemente, eu acho que é uma questão muito interessante, porque a gente passa a lidar com um tema que, honestamente, eu tenho muita dúvida o quão a gente está preparado para lidar, que é justamente o senso de coletividade, né? Então, quando a gente está trabalhando com a realidade de uma incorporação, de uma unidade de propriedade privada, né? E a gente vai, a partir de privados, como você colocou nas suas premissas, né? Do privado como promotor da transformação, tentar buscar normativas mais flexíveis, que foi a sua segunda premissa, o pacto necessário entre privados é um tema muito importante, né? Como é que a gente vai criar esse ambiente de negociação, de construção de valor, de percepção desse valor pactuado, né? Você pega um pedaço de um condomínio, estou falando de um quarteirão cheio de condomínios, grande parte deles residenciais, vai? Né? Então, onde você tem esse senso de propriedade elevado ao máximo, né? Construir esse senso de coletivo como um valor agregado que você possa transformar e qualificar essa vida urbana, eu acho que é um tema muito instigante para a gente colocar, me dá vontade de seguir à frente com a conversa que você está colocando aqui, com a sua proposta, buscando desenhar esse instrumento, né? O instrumento que vai fazer par com a regulação urbanística, no sentido de dar segurança jurídica para essa percepção tão imediatista, tão enraigada da lógica da incorporação imobiliária, né? E que a gente precisa enfrentar se a gente de fato quiser trazer essa transformação do desenho urbano para a cidade real construída, né? Eu acho que a gente sempre teve as BEA, nos diversos momentos aí de aprovação de legislação, do plano diretor, do zoneamento, código de obras, a gente sempre tentou trazer muito para o debate a discussão da realidade construída, da pré-existência, né? E nenhuma das nossas legislações, de fato, enfrentou em momento algum a pré-existência. Ela trabalha o território como um território novo, né? E ela não enfrenta as relações com a pré-existência. O poder público não tem um repertório e uma aceitação para que direitos adquiridos ou legislações anteriormente utilizadas possam ser flexibilizadas para um edifício ser triplamente beneficiado. Que absurdo é esse, né? Então, é a lógica, de fato, do lote, da unidade, do edifício, e não do que a cidade vai ganhar com isso, né? Então, eu queria trazer um pouco aqui para a nossa discussão, justamente como a gente consegue trabalhar para além do ferramental projetual, e aí eu acho que sim, os incentivos são um canal muito promissor nesse sentido, porque eles estão aí, né, para o que você quiser usar, mas você pode usar ou falar, não, muito complicado, deixa para a próxima rodada de revisão, né? Como aconteceu, por exemplo, com o uso misto, na primeira rodada do plano diretor de 2002, que a própria prefeitura não teve a competência de regular o uso misto no zoneamento de 2004, né? Isso só veio acontecer tempos depois. Então, como a gente constrói essa percepção do coletivo, né? Essa angústia, eu acho que falando um pouco do nosso trabalho aqui no escritório, ela acabou se traduzindo na escolha de buscar trazer como
contrapartidas para empreendimentos privados feitas em áreas públicas, né? No sentido de sensibilizar o privado para o que é o valor do patrimônio coletivo, que é o valor do patrimônio público que reverte para o seu privado e para o coletivo, né? Então, a história e a tentativa no escritório ao longo dos anos tem sido criar esse repertório a partir de um exercício, né? Eu fico me perguntando quantos outros tantos possíveis repertórios ou outras formas de repertório a gente poderia criar para essa percepção do coletivo, né? Enfim, eu vejo aqui também, ainda falando desse aspecto mais social, né, que está envolvido nessa discussão que eu estou trazendo, com relação à questão da normativa mais flexível que você trouxe e das instâncias de representação, né, por exemplo, a subprefeitura ou X, o líder do quarteirão, não sei. Eu queria colocar aqui na discussão o quanto a gente se vê, isso para quem tem um pouco de experiência com essas atividades em associações de bairro, né? O quanto a gente vê a nossa sociedade madura, minimamente madura, para poder aceitar essa pactuação onde eventualmente o outro vai ganhar mais do que você, né? Por um bem coletivo, por um resultado comum. E nesse sentido, essa representação do quarteirão, né, essa representação do coletivo, é que me parece uma grande, né, um grande desafio. E eu não sei se ele se resolve no público. Eu fiquei com uma dúvida que eu queria entender da tua colocação quando você fala na subprefeitura, porque eu não sei o quanto o poder público tem enquanto entidade pública, exclusivamente pública, tem essa autoridade, né? Autoridade no sentido dessa percepção, da capacidade regulatória no tempo, longeva, da garantia desses processos, né? Então, eu acho que é um trabalho, de fato, de construção público-privado, aí, de sociedade, cívico, né? Na construção de regras de vizinhança, né? A gente tem muitos exemplos na Alemanha, nos Estados Unidos mesmo, em alguns estados, onde a implementação de projetos depende de uma validação coletiva de vizinhança negociada, né? Positivamente negociada. O vizinho chega lá e fala, não, eu não vou deixar você construir, a não ser que você pague a reforma da minha fachada. E tudo bem, né? É uma negociação lícita. Então, esse exercício de pactuação, eu entendo que seja algo fundamental da gente colocar junto com uma normativa mais flexível para que a gente construa uma experiência de maturidade, de pactuação de coletivo, né? Nossa experiência é muito ruim, muito pequena nesse sentido no Brasil, né? Então, eu fico me perguntando como nós, arquitetos, podemos deixar de ficar restritos ao desenho e que a gente consiga ampliar esses pactos que são interdisciplinares para a gente garantir essas mediações, né? É um pouco acho que a provocação aqui que eu queria colocar para vocês, para a gente dar sequência aí no nosso debate, né? Acho que a palavra é tua, Felipe.
Tá bom. Não, eu queria agradecer a generosidade dos comentários de vocês. Eu devia ter chamado vocês dois para a banca, ia ter sido ótimo. Mas não, eu acho que a leitura que vocês fizeram do trabalho, eu acho muito, muito interessante. Acho que tem muita complementação mesmo do que vocês trouxeram com o raciocínio que eu tentei construir aqui. E vou tentar responder vocês dois simultaneamente aqui, porque eu acho que tem muitos... As respostas, eu acho que costuram muito as indagações de vocês. Eu vou começar de trás para frente, Adriana, pegando essa tua última fala, a tua defesa de como a gente deveria não ficar restrito ao desenho para assumir esse papel de mediação. Eu acho isso fundamental. Eu só faria uma complementação, que é essa mediação, ela também deveria estar pautada por alguma orientação de desenho, implícita que seja, né? Eu acho que tem uma questão importante aqui, é que a gente não pode nunca abrir mão da nossa função de desenhador. Acho que essa é a função primordial do arquiteto e ela tem que estar presente, inclusive, e eu acho que essa é a tentativa do trabalho aqui, inclusive na legislação. Eu acho que essa é a tentativa primordial aqui desse desenho normativo. E eu compartilho 100% a tua preocupação sobre qual é a real validade de pensar a formação de novas instâncias de coletividade. Eu acho que você tem toda a razão em dizer que a gente não está preparado, o poder público não está preparado. Eu acho que a tentativa que se faz aqui é desenhar um arcabouço jurídico, não sei nem se dá para chamar de jurídico ainda, porque ele é muito experimental, né? Ele não tem validação nenhuma de nada jurídico aqui. Eu acho que isso tudo precisaria ser muito amadurecido para ainda ter alguma validade. Mas a ideia é que a gente consiga, a partir dessa legislação flexível e incentivadora, né? Não impositiva, abarcar situações muito distintas, né? Então, a gente teria uma aplicação dessa legislação que é a desejável, né? Que seria muito completa, uma que seja possível e uma que seja mínima. E aí eu acho que a questão se formata, né? Pegando um pouco o gancho do que o Roberto falou sobre a função do desenho urbano, a ideia é garantir um desenho mínimo de qualidade para a transformação da cidade. E a nossa legislação muitas vezes é incapaz de fazer isso, porque ela está restrita justamente à parcela mínima do lote. Então, a ideia é tentar se aproximar o quanto possível de um desenho que seja mais coletivo, né? Ainda que com pequenas intervenções, com situações muito pontuais. Cada intervenção pequena é melhor do que nenhuma, né? E, nesse sentido, a ideia é que esses dispositivos eles tenham uma certa vida própria, que sejam meio autoaplicáveis, né? Então, sei lá, 2 prédios se associam e fazem lá uma micro-UTQ, que disponibiliza um pedacinho de área pública, já é melhor do que nada, né? Ou reforma a guarita do prédio, transforma aquilo num pequeno comércio voltado para a rua, já é uma contribuição, né? Então, a ideia certamente não dá para imaginar que todas as quadras, ou que a maioria das quadras vai se transformar e vai ter passagens públicas, não. Mas em alguns lugares isso vai ser possível, de maneira mais ou menos integral, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, a gente tem que... Eu tive muita dificuldade em entender isso também, né? Até que ponto a gente consegue imaginar essa... Porque, claro, no primeiro momento você começa a pensar isso que vocês dois chamaram a atenção, né? Já é difícil a gente gerir um condomínio, imagina 2, imagina 3, é claro que é um horizonte muito complexo, mas ele pode ser que aconteça, né? E eu acho que tem as situações que são mais graves, que são as situações em que um empreendimento ocupa 100% da quadra, ou metade da quadra, ou 75% da quadra. Aí
a gente tem que exigir que as coisas tenham um caráter mais coletivo. Acho que aí sim a legislação pode ser um pouco mais agressiva, mais impositiva, em algumas situações. Claro, contando com uma flexibilidade, o cara não é obrigado a fazer uma rua que cruza, porque ele pode não querer isso, porque a gente entende todas essas dificuldades, mas existem N outras estratégias que garantam uma qualidade mínima lá para baixo. Um pouco esse o caminho que eu tentei perseguir aqui. Fala, Roberto. Eu acho que a Adriana tocou num ponto fundamental, e eu estou sempre raciocinando de forma prática, que, bom, e aí, como é que a gente resolve certas questões? Eu acho que o primeiro passo é aquele onde você cria uma legislação que permita trazer essas figuras diferentes de associação, de criação de espaços, de abertura de muros, geração de fruição entre lotes. Quer dizer, você precisa primeiro se estruturar legalmente para poder vender uma ideia, certo? E talvez isso exija ainda um pouco de estudos, de avaliação, e para saber o que de fato é pertinente, aquilo que faz realmente é importante e aquilo que eventualmente é secundário e talvez deixar para um segundo momento. Nós, como arquitetos, precisamos mostrar, fazer com que isso apareça numa determinada proposta, que, na verdade, é o processo que nós fazemos de projeto. Quando nós vamos vender uma ideia para um cliente, nós temos que mostrar como é que é o projeto, como é que ele funciona, quais são as características, e etc. Ele tem que comprar esta ideia, né? Mas aí nós estamos dialogando com pouca gente que tem um objetivo claro, então o processo é muito mais rápido. Na questão que está sendo proposta aqui, uma questão coletiva, já é um processo muito mais complexo. E me veio à mente aqui uma situação que viveu um colega nosso, que está presente aqui nesse contexto, em que o edifício resolveu fazer terraços. O edifício de apartamentos, os apartamentos não tinham terraços, mas dentro da legislação, dentro do tamanho do terreno, dentro de todas as características urbanísticas, ele podia fazer. Era só uma questão de implementar uma ideia, fazer um projeto e convencer um condomínio. E o que aconteceu foi que um determinado, eu não sei se ele era condômino ou não, resolveu levar a sério esse processo de montar uma estratégia, entender as coisas que eram importantes, convencer as pessoas. Essa estratégia ela passou por 2 ou 3 etapas. A primeira era a mudança da fachada do edifício, e aquilo foi aprovado em condomínio. Depois foi trazida a ideia dos terraços. Depois existiam aqueles condôminos que não queriam, não podiam participar do negócio, e aí então foi feito um trabalho de convencimento ou convencimento dos outros condôminos de bancar aquelas obras, aqueles andares que não participavam. E aí me ocorreu que existe uma figura importante que pode ser talvez não é uma profissão, mas é uma especialização de você ter profissionais que não necessariamente é arquitetura, é um profissional que lide com negociação, com mediação, que tenha essa capacidade de entender os diversos interesses, ver aquilo que é comum, como mostrar aquilo, como fazer esse processo. E nós, arquitetos, estamos no meio aí, também participando desse processo. Então, eu vejo, assim, num primeiro momento, 3 pontos. 1, gerar uma legislação que permita evoluir nesse sentido. 2, ter alguma coisa elaborada para poder mostrar. E aí ter pessoas
que seriam mais especializadas ou mais focadas, que tivessem essa capacidade de convencimento e essa montagem de estratégia. Sempre acreditando que, mesmo não muito preparados para esta questão da vida coletiva, a gente pode ter sempre um começo, né? E eventualmente, uma obra emblemática, uma quadra que traga soluções importantes, emblemáticas, ela pode vir a ser uma jurisprudência para outras quadras entenderem que aquilo agrega valor, que valorizou as suas propriedades, que aumentou a fruição, melhoraram os espaços públicos, etc. Enfim, diálogos, diálogos. Então, deixa eu pegar um pouco esse gancho aí desse ente mediador. Eu acho que o urbanista tem muito essa vocação na sua capacitação profissional. Eu realmente acho que é legal a gente olhar no nosso nossa grade curricular o quanto daria para explorar essa capacitação, né? Eu realmente acho que a gente tem um preparo sobre as entidades que compõem a estrutura urbana, né, para ter condição de traduzir, de ouvir, enfim, precisa se preparar, obviamente, né, mas eu acho que a academia devia olhar com mais atenção para esse tema. Fazer uma extensão em psicologia. Psicologia, direito, economia, eu acho que tem uma série de aspectos aí, né? Com certeza. Claro. Agora, o que eu estava querendo dizer com a questão cívica e da percepção do coletivo, só rapidamente contando uma história aí que vocês certamente acompanharam mais recentemente, daquele projeto lá da reurbanização ao redor do Cidade Matarazzo, né? Aquele projeto, ele teve uma pactuação de todos os condomínios residenciais, dos empreendimentos comerciais, que toparam estudar projetos para se abrir para essa rua reurbanizada. Isso ficou alinhado, completamente alinhado, foi aprovado, né, em todas as instâncias da prefeitura, 27 aprovações, projeto pronto, contrato assinado de cooperação para manutenção por 30 anos, e 2 associações de bairro que não são do local viram oportunidade de criar uma discussão para debater temas de problemas urbanos próprios de cada uma dessas associações e melaram o projeto, né? Essa ação civil interrompeu aquele projeto, que tinha o túnel, que tinha isso, que tinha aquilo. O que eu quis dizer um pouco aqui com essa nossa condição cívica é que o interesse do outro não realizado muitas vezes pode gerar a inviabilidade de uma coisa que não tem nada a ver com ele, né? Então, como a gente consegue enfrentar também, porque isso é uma insegurança jurídica imensa, né? E que eu acho que ela tem a ver com esse trabalho nosso de formiguinha, lógico, de ir no pequenininho, fazendo os pequenos ensaios, sensibilizando experiências urbanas, né? Para a criação de repertório, porque a gente não tem repertório. A gente, a sociedade, não tem repertório. Aqui é assim, não é no meu quintal, então no seu também não. Né? Foi um pouco nesse sentido que eu quis trazer essa nossa impotência, né? De fato realizar um bom desenho se a gente não conseguir também negociar com essas questões, que elas são subliminares, né? Elas vão minando esses processos. E que faz parte da inteligência do desenho urbano, né? Eu acho que a gente tem que se apropriar dessa inteligência.
dar certo, para a lei vingar inteira, né? Para a gente conseguir realizar com toda a potência que os instrumentos novos propõem, né? Tem um submundo aí que eu acho que é tema nosso também, é isso que eu estou querendo incluir. Um tempo também, né? Um tempo de acomodação, de aceitação, de que aquilo está valendo, né? O tal da lei pegou ou não pegou, né? Leva um tempo para pegar. É isso, eu acho que essa questão de aceitar a fachada ativa, aceitar a fruição, ela vem na cenourinha, né? Não, então tenho área mais locável, não pago outorga, e aí esses desenhos vão dando a chance de trazer surpresas que realmente não é o repertório do mercado, né? Sim. Então isso é legal, isso é muito legal. Muito bom, muito bom. Eu não sei se alguém tem alguma colocação, acho que a gente está... Milene, como a gente está de tempo? Nós estamos indo temos mais 5 minutinhos aí, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se tiver alguma questão, a gente já questionou no chat aqui. Fique à vontade para abrir o microfone. Se alguém quiser, pode abrir, porque como nós temos, acho que dá para a gente administrar. Fazer uma pergunta, né? Se quiser abrir, dá para abrir e falar. Pode falar enquanto isso, Adriana. Tá. Não, o que eu ia fazer um convite aqui para o Felipe, né? É para a gente poder usar o ambiente de discussão, os grupos de trabalho das BEA, para a gente, de fato, o Roberto colocou, né, da gente poder ensaiar, exercitar, aplicar alguns dos instrumentos que você trouxe, né, para a gente, enfim, poder fazer o balão de ensaio ficar mais quente nessa oportunidade da revisão do plano diretor, né? Então, está convidadíssimo. Muito obrigado, já aceito. Então, tá bom. Bom, seguindo no teu link aí, eu acho que eu vou dar um andamento. Primeiro, eu queria agradecer, porque eu acho que a gente sempre fala muito e às vezes a gente não tem tantas oportunidades de trazer essa junção da experiência da pesquisa. Não vou nem falar da academia, porque às vezes a academia pode dar essa conotação de uma coisa, um pouco de um estudo inicial, mas é um estudo tão profundo. Então, esse trabalho de pesquisa e associado ao exercício diário da profissão, esses problemas que se encontram, eu acho que isso traz um crescimento muito grande, né? E discussões que nos tiram da nossa rotina do dia a dia e do exercício, às vezes até de questões que a gente enfrenta, mas de fato não chega a se envolver no problema e evoluir exatamente como a gente gostaria. Então, eu acho que essa é uma oportunidade muito boa de conversa que a gente tem, de exercício do nosso papel de arquiteto, que é de enfrentar problemas que muitas vezes parecem não ser solúveis, mas que a gente pode usar esse momento aqui, esse âmbito, para discutir e, eventualmente, criar propostas que possam ser levadas, discutidas e apresentadas em eventos, e, às vezes, disso a gente leva para outros desdobramentos. Então, é muito o que a Adriana falou, Felipe, acho que você é muito bem-vindo aí para a gente seguir com essas discussões. Eu acho que aqui surgiram ideias, talvez propostas, mas que a gente ainda precisa evoluir, continuar a discutir. Tem diferentes âmbitos aqui que a gente poderia te trazer aqui para debater. A gente tem lá já enxergo aqui, né, Adriana, também, um grupo de sustentabilidade que está tratando de retrofit. A gente quer desenvolver alguma questão de um projeto piloto, a gente fala de centro, então se a gente poderia tratar disso, tem toda a Adriana pilota aí nosso grupo de legislação, também é um outro fórum importante, né, para discutir essas questões, todas que foram abordadas aqui.
a gente tem um grupo de infra, de GT de infra. Assim, eu acho que a gente tem muito a continuar debatendo. Te agradeço fortemente por compartilhar o seu conhecimento, né, todo o teu estudo tão profundo aí. Agradeço a Adriana e o Roberto por compartilharem a ampla experiência e a vivência deles. Eu acho que realmente essa troca é muito importante. E eu acho que é isso que a gente tem que estimular cada vez mais, para que a gente siga pensando diferente, enxergando outras formas e evoluindo, né? Eu acho que esse é o nosso principal papel aí como arquitetos, enxergar a cidade de formas diferentes e ser propositivo, né? Então, acho que esse é o nosso desafio, né? As soluções não vêm, elas não estão prontas, mas eu acho que cabe a nós pensar como que a gente se organiza para criar essas soluções, né? Acho que a gente ainda tem muito para debater. Não quero ser utópica, mas também eu acho que não quero que a gente saia com uma ideia de que não é possível. Eu acredito que é possível e que dentro desse fórum aqui, acho que é o caminho que a gente tem para discutir o que a gente quer e formas de evoluir. Depois daqui podem surgir ideias para transformar isso de fato em ideias praticáveis, né? Que é sempre o nosso objetivo final, que é chegar em ideias praticáveis, mas eu acho que a gente começa aí tateando o problema e tentando chegar numa solução. Eu acho que só veio mais comentário de parabéns, Felipe, tem 2 comentários aqui de parabéns, então eu acho que a gente pode deixar essa proposta aí para você de ser um convidado a várias outras tratativas. Seja sempre bem-vindo e vamos continuar a debater. Combinado, agradeço e estou à disposição. Alguém mais quer colocar alguma coisa? Adriana, Roberto, Pierina? Eu queria agradecer, eu acho que foi uma delícia a conversa, eu acho que a gente precisa disso, né? Eu sinto muita falta da gente ter oportunidades de troca como essa, eu acho que é fundamental. Precisamos fortalecer essa rotina, né? Criar essa dinâmica aqui de se expor, né? Expor o que a gente pensa, trocar ideias, errar em voz alta, é bom fazer isso, né? Então, obrigada aí pela oportunidade, pela aula, pelo aprendizado, pela provocação, né? Muito bom. Muito obrigada, que a gente faça muitos outros aqui para frente. Parabéns. Faço as suas palavras as minhas. E, Felipe, mais uma vez, a hora que eu conheci o conteúdo da sua tese, do seu trabalho, eu achei uma coisa muito pertinente, muito atual, e me tocou muito porque nós lidamos com isso no dia a dia e nós sentimos essa dificuldade. E você trouxe uma forma clara de enfrentar essa questão, simples, clara e simples, colocando as devidas questões nos seus devidos lugares. Então, enfim, foi um prazer participar disso e começar a participar disso, né? Porque nós vamos continuar participando disso. Combinado, obrigado, gente. É um prazer. Obrigada a todos. Acho que esse é um primeiro que já mostrou a que viemos aqui para dialogar. Então, continuamos para os próximos, sempre com muita pauta. Continuem conosco aí na nossa programação. Obrigada pela participação e presença de todos. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite, boa noite.